Então vamos lá, pessoal. Tivemos problemas técnicos, vamos retornar. Então agora a gente vai começar a ver aqui a parte quando você chega no ponto de equivalência, que é quando você adiciona 25 ml de DTA. Então, se a reação é 1 para 1, quer dizer que o número de mols de DTA adicionado vai ser o número de mols de cálcio que vai estar reagindo com a DTA que formará o complexo, né? Nesse caso, então, fazendo o cálculo de número de mols, nós temos que, adicionando agora 25 ml de EDTA, multiplicando pela concentração inicial, eu vou ter uma quantidade de matéria de 2,5 vezes 10 a menos 4. Então, esse é o número de mols de cálcio e é o mesmo número de mols de EDTA. Então, nesse ponto aqui, no início, nós tínhamos 2,5 vezes 10 a menos 4 mols de cálcio. Agora, eu adicionei a quantidade equivalente de EDTA, formando assim, então, a mesma quantidade de número de mols de complexo formado. Então, 2,5 vezes 10 a menos 4 mols. Então, a gente supõe que todo o íon cálcio que estava no nosso Erlenmeyer foi complexado. Porém, quando há a formação do complexo, pode ocorrer a dissociação do complexo. Ou seja, após esse complexo formado, poderá ainda haver depois espécies livres no meio provenientes da dissociação do complexo. E se o complexo se acaba se dissociando, pode liberar tanto íons cálcio 2+, quanto o EDTA, né? Então, se houver espécies livres no meio, é devido à dissociação do complexo formado, tá bom? Porque um complexo ele pode se dissociar. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ter que calcular a concentração que eu formei do complexo. Então, eu tenho o número de mols de complexo formado, eu tenho o volume total da solução, que agora é 50 ml, e eu calculo assim a concentração do meu complexo formado. Então, agora eu vou precisar descobrir se há espécies livres. Como que eu sei a concentração dessas espécies livres? Eu vou saber quando eu utilizo o valor, a expressão de KF, tá? Então, se há espécies livres, a concentração dessas espécies livres eu vou saber utilizando a expressão de KF. E, professora, a concentração de cálcio é igual a de EDTA? Livre, sim. Porque se o complexo se dissocia, a mesma quantidade de íons cálcio que irá se dissociar é a mesma quantidade de íons EDTA. Então, eu preciso, na minha curva de titulação, eu preciso do meu PCA, não é? Meu log da concentração de cálcio. Então, de cálcio livre. Então, agora eu vou verificar essa concentração de cálcio livre, que pode ser proveniente da dissociação do complexo, utilizando a minha expressão geral de KF, que a gente viu aqui. E quando a gente calculou KF, que é um valor de 1,75 vezes 10 a décima, ele é proveniente, esse valor, da concentração do complexo pelas concentrações das espécies livres do metal e do ligante. Então, substituindo aqui na minha fórmula, eu tenho o valor do KF, eu tenho a concentração do complexo que eu acabei de calcular e eu não sei a concentração das espécies livres, então, que é x². Multiplicando KF por x², né? Eu vou ter 1,65 vezes 10 a décima x² igual a 5 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou tirar, se aqui vai estar x², eu vou tirar a raiz quadrada vou tirar a raiz quadrada, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 5,0 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,75 vezes 10 a décima. Desculpem aqui que aqui é horrível. Resolvendo isso aqui, eu chego num valor que x é igual a 5,35 vezes 10 a menos 7. Se eu estou dizendo que é x², ou seja, que é para as espécies x, eu estou considerando que a concentração de cálcio e de EDTA é a mesma. Então, eu tiro o PCA pelo menos log da concentração de cálcio e eu calculo o ponto de PCA do menos log da concentração de cálcio mais no ponto de equivalência. Aí eu vou ter a adição após o ponto de equivalência, que eu vou adicionar um excesso de 5 ml de EDTA. Então, eu tenho EDTA sobrando. Então, eu preciso saber qual é a concentração de EDTA
quando eu estou adicionando 5 ml a mais. Aqui, pessoal, eu só peço que depois que vocês forem refazer, vocês transformem aqui para litro, tá? Que no final, eu tirei de um livro, aqui tá em ml, mas convertam depois aqui para litro, para o resultado final dar certo, tá? Então, para eu calcular o número de mols de EDTA em excesso, vai ser o volume de EDTA adicionado pela concentração de EDTA, dividido pelo volume total da solução, que agora é 55 ml. Que eu chego, então, na concentração de EDTA que está em excesso no meio. Se eu tenho EDTA em excesso, ele vai acabar afetando na concentração do meu complexo, né? Porque agora eu tenho um volume maior na solução, então afeta na concentração do meu complexo. Aqui nós tínhamos chegado que a quantidade de matéria de complexo formado era 2,5 vezes 10 a menos 4. Então, 2,5 vezes 10 a menos 4 mol do complexo pelo volume total agora, sendo que eu tenho excesso de EDTA, a concentração do meu complexo formado no meio agora é outra, é 4,55 vezes 10 a terceira, tá bom? Então, ó, notem que devido ao elevado valor de KF, X é muito pequeno frente a 9,1 vezes 10 a menos 4. O que é esse X? São espécies livres no meio, da espécie Y4 e 4,55 vezes 10 a menos 3 do complexo. Isso faz com que X seja desprezível a esses valores, ou seja, se tem outro tipo de espécie livre ou complexada no meio, agora ela não vai ser considerada, tá bom? Então, agora a gente precisa encontrar o valor da concentração de cálcio a partir dessas concentrações que eu tenho aqui. Então, eu vou de novo para a minha expressão de KF, porque eu tenho um volume alterado na minha solução. Então, quando eu adicionei o excesso de EDTA, eu vou ter aqui o valor de KF, eu tenho uma nova concentração, né, do complexo. Eu tenho o valor de EDTA que eu adicionei, a concentração de EDTA que eu adicionei, e assim eu vou descobrir qual é a concentração de cálcio livre no meio. Fazendo a resolução desse cálculo, eu chego que eu tenho este valor aqui de cálcio livre, e eu posso calcular o PCA agora, chegando ao valor de 9,54. Então, a minha curva de titulação vai ser dada pelo valor de íons de cálcio livre em qualquer ponto do meu ponto da minha titulação, de acordo com o volume de EDTA adicionado, tá? Aí eu tenho a flexão da curva, o meu ponto de equivalência. Como que vai detectar o ponto final de uma titulação complexométrica? A partir do uso de um indicador que eu vou chamar de indicador metalocromo, tá? Esse indicador, você vai ter a sua solução com a sua espécie analítica aqui no meio, e você vai adicionar o indicador à sua solução. E esse indicador, ele vai formar um complexo fraco, um complexo não muito estável com esse metal, que vai ter uma certa coloração. E quando você adicionar o agente complexante, no caso o EDTA, e quando formar o complexo EDTA com íon metálico, o EDTA vai substituir a esfera de coordenação do cálcio e eliminando o indicador. Então, você vai ter a mudança de coloração, tá bom? Então, inicialmente, o indicador forma um complexo fraco com o metal, que tem uma cor X, que ao adicionar o EDTA no meio, vai formar o complexo do metal com o EDTA e vai fazer com que altere a coloração da solução. O principal indicador que é utilizado é o negro de eriocromo, que é representado pela letra T. Esse indicador ele é muito utilizado com muitos íons metálicos, e quando ele é adicionado ao meio, ele vai formar uma coloração vermelha, porque o complexo negro de eriocromo com o metal tem cor vermelha. Aí eu fui lá e adicionei o EDTA. Então, o EDTA vai substituir o lugar do negro de eriocromo, formando então o complexo de EDTA. Nesse ponto, você vai ver uma mudança de coloração no meio, que é para azul. Por que vai voltar a ser azul? Porque formou o complexo de EDTA com o metal e voltou, e o negro de eriocromo foi liberado. Tá? Vocês vão visualizar isso principalmente no vídeo que eu deixei para vocês assistirem. Os principais indicadores utilizados para esse tipo de titulação está aqui nessa tabela, para vocês verem, assim como a mudança de coloração e a faixa de pH que ele é utilizado.
E esses métodos de titulação com EDTA, existem 3 métodos, que é a titulação direta, a retrotitulação e o método de deslocamento. A titulação direta é aquela que faz direto a titulação, por exemplo, do EDTA com íons magnésio na presença de um indicador, tá? E dessa maneira você consegue identificar a concentração desses metais. Essa é a titulação direta. Já a titulação indireta ou retrotitulação é quando tem um íon metálico que não foi titulado, né? Que não foi titulado. Então, o que você vai fazer? Vai ter um excesso conhecido de EDTA, que vai ser adicionado ao titulado. Esse excesso, então, de EDTA vai ser titulado com uma solução padrão de um segundo íon metálico, ou seja, quem vai vir na bureta vai ser uma solução de um íon metálico, pode ser zinco ou magnésio, que vai ter o titulado a solução do seu analito com o excesso de EDTA. Então, aqui vai ter excesso de EDTA com o seu analito e você vai titular esse excesso de EDTA com o seu analito com zinco ou magnésio. Nesse tipo de titulação, ele vai ser empregado quando o analito ele precipita na ausência de EDTA ou se ele reage muito lentamente com o EDTA, tá bom? Esse vai ser o método de retrotitulação. Um exemplo para a gente entender isso é aqui, ó. O cromo 3, ele reage lentamente com EDTA, sendo por isso determinado recorrendo a uma titulação de retorno. Então, uma preparação farmacêutica que contém cromo 3 foi analisada por tratamento de 2,63 gramas de uma amostra com 5 ml de EDTA, uma concentração de 0,003 mol de EDTA. A quantidade de EDTA que não reagiu com as espécies, foi titulada com 1,32 ml de uma solução de zinco a 0,122 mol por litro. Qual a percentagem de cromo na preparação farmacêutica? Então, primeiro você tem que calcular o número total de EDTA que você está utilizando na titulação, que foi 5 ml na concentração de 0,003. Calculei. Qual que foi o número de mol de EDTA em excesso? Quanto de EDTA que eu tenho em excesso? Certo? Você vai calcular o número de mols de EDTA em excesso, que ele disse aqui, ó. A quantidade que não reagiu foi de 1,32 ml. Então, é 1,32 ml vezes a concentração da solução de zinco que você vai usar como titulante. Então, você vai encontrar quanto de EDTA, qual a concentração de EDTA que não reagiu. Cheguei a essa concentração. Para eu encontrar o número de mols de cromo, o que vai ser? Vai ser o número de EDTA total menos o número de mols de EDTA em excesso. Nesse ponto, eu encontro o número de mols de cromo no meio. E para eu calcular a massa, é só eu multiplicar esse número de mols pela massa molar, que eu encontro uma massa em grama. Se eu encontro essa massa em grama, posso fazer a relação da percentagem, certo? Porque 2,63 era 100%. E quando eu tenho 1,84, é quantos por cento? Eu chego a 0,070%, tá? Então, essa é a função da retrotitulação. E tem também o método de deslocamento, que vai ser utilizado quando alguns íons metálicos não vão possuir um indicador que te permita identificar a formação do complexo durante a titulação. Então, pessoal, de uma maneira geral, essa é a titulação complexiométrica. Vamos ver se vocês ouviram uma videoaula hoje. Anotem todas as suas dúvidas para nossa aula de quinta-feira. Observem que teve algumas coisas que eu deixei meio livre, que é para realmente deixar ponto de dúvida em vocês, para vocês questionarem durante a aula. E eu não vou deixar tiratema hoje, porque eu vou soltar uma lista de exercícios na próxima semana. E essa lista de exercícios vai conferir, né, para vocês resolverem, me entregarem antes da data da prova. E também para vocês verem se vocês tiraram dúvida e sanar as dúvidas, e vai valer de 0 a 1 ponto, tá bom, pessoal? Então, hoje não tem tiratema. Vamos ver quem escutou, então, a minha videoaula. Um abraço, aguardo vocês, então, na quinta-feira para nossa aula, pessoal. Até mais!